chegando o técnico Emerson Maria por aqui para falar deste jogo do Joinville, e muitos comentavam, Emerson, que o Joinville, com a mudança de time, principalmente, conseguiu desempenhar e agradar o torcedor, principalmente, que a gente falou na outra vez, da entrega, só que ainda não estava agradando na questão técnica. É lógico, de repente não está 100% que o time deseja, mas está, por essa entrega e por algumas peças que foram mexidas, já melhorou bastante em relação aos últimos jogos. Queria que você analisasse, na sua visão ali, agora no campo de novo, não lá no camarote, no campo ali, esse jogo, essa vitória do Joinville. Boa noite para todos. Como eu falei para vocês ontem na entrevista coletiva que antecedeu o jogo de hoje, quem saiu da equipe não é o culpado pelo momento que nós estamos vivendo ainda. Nós precisamos evoluir, e quem entrou também não seria o responsável pelo salvamento. Nós temos um grupo, foi necessário fazer algumas mudanças na ordem técnica, pela questão técnica, tática e física. Hoje nós perdemos 2 jogadores, e principalmente o Marcelo pela sequência de jogos. O Marcelo foi o jogador que atuou nos 7 jogos que nós disputamos 90 minutos, está vindo com a carga de jogos. E nós temos um grupo, os jogadores que nós contratamos, eles vieram para disputar a posição em pé de igualdade com os remanescentes e para disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Então nós não podemos temer colocá-los num jogo desse porte contra o Figueirense. Demos uma demonstração forte que temos um grupo qualificado, mas da mesma forma que não havia o desespero quando nós empatamos com o Guarani, quando nós perdemos com o Criciúma, não pode existir agora a soberba de achar que a tempestade já passou. Nós temos que manter a nossa regularidade, temos que manter os pés no chão e caminhar forte rumo inicialmente à nossa classificação, para depois entrar forte no hexagonal com a equipe mais encorpada, mais entrosada, para buscar esse tão sonhado título que o Joinville tanto quer. Emerson, essa manutenção que você falava foi feita hoje, com alterações em várias posições, principalmente na defesa, mostrou que o Joinville teve uma outra postura diante do adversário. Essa manutenção tem que ser mantida, tem que ser aperfeiçoada, até para a continuidade dessa fase ainda, e depois para o hexagonal final? Olha, quando eu penso assim, eu penso que nós não podemos estar sacrificando, sempre é falado defesa, nós não podemos sacrificar jogadores de determinado setor. A equipe estava tendo atuações ruins num todo, em todos os setores. Hoje nós fomos uma equipe um pouco mais equilibrada, nós conseguimos aumentar a nossa intensidade de jogo pelas mudanças e pelos jogadores que entraram mais descansados. Eles puderam dar essa velocidade que a gente tanto queria. Mas eu penso que tanto quem saiu tem possibilidade de retornar para a equipe. Guti, Bruno Aguiar, enfim, citando esses 2 em especial, né? Rafael Costa, são grandes jogadores, né? Então nós não podemos descartar, estamos no início da temporada. E ao mesmo tempo nós não podemos desvalorizar quem vinha treinando bem. O Drauzio vinha trabalhando bem, o Aleph vinha trabalhando bem também, o Viana sempre que entra ele corresponde. Então nós temos que valorizar em todo o nosso grupo, né? Porque é uma temporada longa. Eu estava fazendo hoje a matemática para os jogadores, para vocês terem uma ideia. Nós temos 38 jogos numa Série A, nós temos 2 jogos até agora garantidos numa Copa do Brasil, que aí já dá um total de 40. Temos mais 2 jogos restantes nessa fase de classificação. E se nós formos para o hexagonal, indo para o hexagonal, nós temos mais 10 jogos, e se classificar para a final tem mais 2 jogos. Então são 55 jogos, se eu não estou enganado, nós temos na temporada ainda. Então é uma temporada longa. Nenhum jogador, você pode me cobrar isso aí, vai fazer os 55 jogos. Vai haver uma queda de rendimento, nós vamos ter que ter a reposição, e essa reposição tem que ser com qualidade. É assim que você vence campeonato, com um grupo, não com um time formado só com os jogadores.
Prova disso foi as alterações que você fez no jogo de hoje, né, na partida de hoje. Eu queria saber do Emerson Maria, a avaliação do Suellington, que entrou muito bem na ala direita. E hoje o padrão de jogo, na opinião do Emerson Maria, evoluiu, apesar do placar ter sido magro, 1-0, importante a vitória. Mas o padrão de jogo da equipe para o Emerson Maria, houve um crescimento? Não, melhorou, mas não é o ideal ainda. Estamos longe de praticar o futebol ideal ainda. Temos que acrescentar em todos os setores. Temos que ser uma equipe mais compacta. Eu penso que hoje nós fomos prejudicados pelas 3 alterações por motivo de lesão que foi preciso o Joinville fazer. Isso impediu que eu colocasse jogadores mais frescos para manter o ritmo de jogo, né? As trocas que nós fizemos foram praticamente trocando 6 por meia dúzia, como se fala na gíria, e não deu nem para aproveitar o homem a mais que o Figueirense, que nós tivemos depois em boa parte do segundo tempo. Mas é assim, era importante vencer para espantar esse fantasma que rondava aqui a arena, para aumentar a confiança dos atletas e para que a gente pudesse avançar um pouco mais na tábua de classificação. Foi importante a vitória, mas volto a dizer para vocês, tem um longo caminho pela frente ainda. Nós temos 2 competições alvo, que é Campeonato Brasileiro de Série A e Copa do Brasil, onde eu penso que o Joinville vai estar mais encorpado, com jogadores que nós não utilizamos ainda, e são jogadores que vocês podem ter certeza que fazem a diferença, né? Caso do Jael, caso do Saci, outros jogadores que nós temos ainda que não puderam demonstrar todo o seu futebol porque falta um pouco mais de ritmo de jogo, o caso do Suellington, o caso do Thiago Luiz, que estreou. E na questão individual que você me perguntou, né? Suellington, ele agregou valor na lateral direita. O Luiz Felipe, ele vinha com uma carga muito grande de jogos e uma carga muito emocional também, né? Ele vinha sendo muito cobrado. Então tiramos ele, vai trabalhar, vai ser um atleta que durante a temporada vai nos ajudar bastante. E ele conseguiu levar o jogo até o final com a sua experiência. No segundo tempo ele posicionou um pouco mais. E é um atleta que já jogou Série A pelo Criciúma, já disputou pelo Atlético Paranaense também, disputou Copa Libertadores da América. Então é um grande atleta e vai nos ajudar muito durante a temporada. E o Thiago, ele tem aquele toque diferente, né? É um jogador que ele é diferenciado. Toda bola que ele pega, ele cria alguma coisa. Ele é muito objetivo, ele tem um poder de definição. Então é que eu falo para vocês, eu imagino o nosso time encorpado, com o Anselmo bem, com o Bruno Aguiar, com o Guti, com o Jael voltando, com o Rafa Costa melhor, com o Saci voltando também, né? Nós vamos formar uma grande equipe, vocês podem ter certeza, e nós vamos honrar muito essa cidade aqui que merece uma equipe competitiva e forte. Emerson, sobre um dos pontos que você falou que eu queria levar em consideração, porque a gente pôde analisar outro Joinville nos 20 primeiros minutos, porque o Anselmo estava em campo. Eu queria que você falasse um pouco da importância do Anselmo. A gente que está no dia a dia viu como ele ficou chateado na hora da substituição, o quanto ele tentou continuar em campo, mas também viu o quanto ele contribuiu mesmo com apenas 20 minutos. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância do Anselmo. Olha, na minha opinião, o Anselmo juntamente com o Naldo, eles formaram a melhor dupla de volante da Série B. Nós temos um parâmetro maior agora que é a Série A de Campeonato Brasileiro. E aqui eu falo assim, ó, são situações que nós projetamos no começo do ano que fugiram do nosso controle. O que se imaginava? O Joinville manteve a base do campeonato, o Joinville vai começar com tudo. E é assim, Gabriel, o ser humano, quando ele consegue alcançar o ápice, não tem jeito, às vezes ele, mesmo sem querer, ele cai numa zona de conforto. E é isso que nós estamos tentando fazer com o nosso atleta, tirar eles da zona de conforto, cutucando. Eu acho que você está me entendendo o que eu estou querendo dizer. E a questão do Anselmo, pensava-se o que em relação ao Anselmo? O Anselmo, ele chegou ano passado, no decorrer da temporada, e ele não tinha feito uma pré-temporada. O Anselmo vai fazer a pré-temporada e ele vai entrar melhor condicionado e vai dar sequência. Ele se lesionou no segundo jogo e agora vamos avaliar com o departamento médico, mas ele deve ter sentido novamente um problema muscular. Vai fazer com que ele vá para o departamento médico e perca também mais alguns dias em tratamento. Mas é um jogador que agrega bastante, a equipe fica grande com ele, a equipe cresce.
É um jogador que ele toma conta do setor. O Naldo também cresce muito quando o Anselmo tá do lado dele. Mas o Jean é um grande jogador também. Tanto é que, não sei se vocês perceberam, eu mandei ele colocar a faixa de capitão. Ele tem um jogador que é um líder nato. É um jogador que vai nos ajudar bastante. A partir do momento que ele se sinta mais em casa, né? Porque o Geandro é a primeira grande oportunidade que ele está tendo. Ele só jogou em clubes, não desmerecendo, em clubes de menor expressão. Então o Joinville é o maior clube que o Jean está jogando. Então às vezes é preciso um período de adaptação, né? Então infelizmente perdemos o Anselmo, mas temos o Geandro, que eu tenho certeza que vai se firmar e vai ser um jogador que vai acrescentar bastante. Emerson, ainda falando sobre o sistema defensivo, a gente falava ontem sobre a tal da bola aérea que tem assombrado o Joinville nesse início de temporada, e hoje o Figueirense testou muito os dois lados de campo, tanto pelo esquerdo com o Marquinhos Cardoso, tanto pelo direito com o Leandro Silva, muita bola cruzada na área e a defesa não foi vazada. A dupla de zaga com as coberturas dos laterais e o apoio dos dois volantes está no nível que o Emerson Maria pensa para a temporada 2015? Veja bem, desculpa eu estar falando, né, uma opinião minha que eu tenho que estar explanando para vocês, mas às vezes somente é julgado o resultado do jogo. Nós tivemos problema na bola aérea novamente. O Figueirense cabeçou uma bola na trave e o Oliveira fez uma defesa no segundo tempo, e numa bola alçada em diagonal o Thiago Heleno teve a oportunidade de empatar o jogo. Então, se fosse feito o gol, o Joinville tem problema de bola aérea de novo. Então não podemos só estar avaliando o resultado. Não é porque ganhamos que fizemos um jogo perfeito. Temos muita coisa que melhorar mesmo, né? Hoje fomos uma equipe mais disciplinada taticamente, fomos uma equipe que principalmente nos 30 primeiros minutos teve intensidade, mas nós temos que evoluir muito na questão física, na questão técnica, na questão tática. Mas só que assim, o que eu fiquei contente, e eu falei para os jogadores, nós teríamos que ter 4 coisas para vencer o jogo hoje: organização, disciplina, tática, superação e determinação. Isso aí a equipe teve, e quando isso acontece, o comandante fica em parte contente, porque conseguiu passar isso para os jogadores, conseguiu que os jogadores encarnassem o espírito, né, que precisava para essa partida. Uma partida importante, uma partida que praticamente, se nós não conseguirmos o resultado de vitória, poderia nos complicar na classificação. E agora é descansar bem esses jogadores e amanhã trabalhar, já pensando no jogo contra o Metropolitano, que vai ser outra decisão para nós. Emerson, eu gostaria de abordar uma situação que até chamou a atenção durante o jogo, até do próprio torcedor no primeiro tempo, partes do segundo. Não é nem falar bem ou mal, crítica, é o caso de repente de um aperfeiçoamento que de repente você vai trabalhar, que é o Fernando Viana, que a gente sabe que não é a característica de pivô, não tem a característica de um Jael, e acaba perdendo às vezes bolas quando está de costas para a defesa. O que você está trabalhando nesse sentido com o Fernando Viana, até para juntar aquela qualidade que ele tem, como teve e mostrou quando substituiu o Jael no passado, e juntar com isso também, já que ele é um jogador novo? Você me dá a oportunidade de fazer outro esclarecimento importante aqui. Nós crescemos todo aqui, né? Não sou dono da verdade, mas muito se fala em sistema tático. Veja bem, você pode fazer um desenho de 4-2-3-1 no momento de marcar, e você aí nesse desenho de 4-2-3-1, hoje nós tínhamos na última linha ali, na linha na frente dos volantes, nós tínhamos o Thiago Luiz pelo lado esquerdo, nós tínhamos o Marcelo centralizado e o Augusto pelo lado direito, com o Viana fazendo no momento de marcar. Quando nós tínhamos a bola, a ideia é ter 2 atacantes. Aí você começa a trabalhar num 4-4-2, certo? Então, às vezes as pessoas confundem 4-2-3-1 como às vezes um sistema tático único. Não, você pode fazer o 4-2-3-1 para marcar. Por exemplo, o Corinthians, ele atua num 4-1-4-1 sem um atacante de referência. Quando ele tem a bola, hoje o Danilo, ele vem buscar a bola e já atua num losango. Então, quando o Corinthians tem a bola, ele atua com 2 jogadores abertos, 2 atacantes abertos, sem um pivô, e o Danilo fazendo 10. Então e no momento de marcar é um 4-1-4-1, com 2 jogadores na beirada, o Ralf fazendo aqui e o Danilo de 1. Então as pessoas às vezes confundem. Então o Viana hoje a função dele não era fazer o pivô. Quando eu jogo com o Fabinho e com o Bruno Furlan,
e o Rafael Costa, aí sim o Rafael Costa é um pivô e eu jogo com 2 jogadores abertos, né? Eu defendo no 4-2-3-1, com o Augusto fazendo segundo volante, como nós atuamos lá em Criciúma. E aí quando eu tenho a bola, o que o Augusto faz? O Augusto ele funciona como um meia. Ele faz um meia direito, o Marcelo meia esquerda, 2 jogadores abertos e o Rafael Costa. Então tem que às vezes saber o que está escrevendo, saber o que está falando, né? Então essa é a nossa ideia. O Viana não trabalhou como um pivô hoje, ele trabalhou como um segundo atacante, juntamente com o Thiago Luiz. E o Thiago Luiz muitas vezes ele confundiu a defesa do Figueirense, que ele trabalhava nas costas do volante. A defesa, os 2 volantes do Figueirense encaixavam a marcação no Augusto, no Marcelo, e o Thiago Luiz ele saía nas costas do volante, onde ele recebia a bola e conseguia trabalhar a jogada. Beleza? Emerson, hoje uma das dificuldades que a gente percebeu no Joinville, principalmente no segundo tempo, foi a dificuldade de ter a bola quando tinha um jogador a mais. Essa é uma das coisas que tu pretende corrigir ao longo dos trabalhos, de o Joinville valorizar mais a posse de bola, porque quando tocou a bola, teve 2 boas chances. Uma no Augusto, um chute de longe, e a outra, a jogada que começou, teve o lateral e cobraram o lateral, o Ronaldo quase fez o gol. Esse é um dos problemas que você tenta corrigir agora, a posse da bola, especialmente hoje, que ficou mais nítido pelo Joinville ter o fato de ter um jogador a mais? Não, nós tivemos um problema e em determinado momento do jogo nós ajustamos, né? O que aconteceu? Quando o Figueirense teve o jogador expulso, nós continuamos a ficar com o Fabinho aberto, depois o Pop, né? E Thiago Luiz por dentro e o Augusto aberto, e os 2 volantes. E quando nós tínhamos a bola, esses jogadores permaneciam abertos, tanto o Pop como o Augusto e os 2 volantes lá atrás. Com isso que o Thiago Luiz ficava ilhado no meio e nós não tínhamos a retenção de bola. Nós corrigimos, passando o Naldo. Por isso a importância do Anselmo. Eu fiquei praticamente com 2 jogadores com característica de primeiro volante, né? E aí a natureza deles pede que eles fiquem lá atrás. Então eu pedi, o Naldo é um jogador um pouco mais voluntarioso, eu adiantei o Naldo para o lado esquerdo, pedi para o Augusto vir por dentro para fazer uma trinca com o Geando centralizado, o Augusto do lado direito, Naldo e o Thiago por dentro trabalhando no losango e a aproximação dos 2 atacantes. Aí nós conseguimos reter um pouco mais a bola. Atrapalhou um pouco, por quê? Porque eu já tinha naquele momento o Thiago Luiz desgastado e o Augusto eu levei ele na moral. Se o Augusto estivesse do outro lado, provavelmente ele pediria para sair e eu não aguentaria, né? Então são ajustes que tem que ser feito. Nós trabalhamos isso, mas no calor do jogo o jogador às vezes esquece, né? Perde um pouco a concentração, que é tão importante no jogo como hoje. Vamos evoluir, vamos trabalhar. Mas eu fiquei contente com a intensidade da minha equipe. Hoje nós tivemos espírito, e às vezes é muito mais importante o espírito do que a parte técnica e tática.